A fé é um dom, exercê-la é uma escolha. Bom dia, amado irmão, bom dia, amada irmã, a você que se une a nós para mais um Comunhão Espiritual, onde juntos hoje nós vamos refletir sobre a Palavra de Deus e pedir a graça de nos aproximar ao Senhor, do Senhor, através da comunhão espiritual. Estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juntos rezemos, invocando a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Dando continuidade ao Evangelho de São João, hoje ele vai nos dizer assim: naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: foi ordem do Pai. Por ordem do Pai, mostrei-vos as minhas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular as Escrituras. Se a lei chama de deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se então faço as obras do meu Pai, não acreditareis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não querais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde, antes, João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal. Mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, o Evangelho de hoje vem nos mostrar que a fé é um dom de Deus, mas exercer essa fé é uma escolha. Em outro trecho do Evangelho, Jesus já vai dizer: ninguém chega ao Pai senão por mim. Só se aproxima do Pai aqueles que foram atraídos por mim. Se você e eu estamos aqui hoje, a cada um que este vídeo chega, a cada um que qualquer coisa relacionada ao Senhor chega, isso é um sinal de que nós recebemos a oportunidade deste dom da fé, que é um presente de Deus para nós. Mas esse dom, ele precisa ser exercido. Ele precisa ser colocado em prática. Muitas vezes a gente fala que a gente não tem fé, mas não se trata do quanto de fé a gente tem. Se trata do quanto a gente usa dela, do quanto a gente a coloca em prática. Porque o Senhor mesmo vai dizer que mesmo o grão de mostarda sendo pequenininho, gera uma das maiores sombras que uma árvore pode gerar, porque não depende do tamanho. Eu me recordo de uma história que meu pai conta quando ele era de uma pastoral, que é a pastoral do batismo. E a pastoral do batismo, na época que meu pai participava, eles tinham o hábito de visitar as casas daqueles que seriam batizados, dos padrinhos, dos pais. E aí eles foram visitar uma casa
E nessa casa havia um senhor. E aí o pessoal conduziu a visita normalmente. E quando acabou a visita, um senhor virou para o meu pai e falou assim: nossa, eu queria ter uma fé um pouquinho, uma fraçãozinha da fé que o senhor tem. Mas a minha fé é muito pequena, muito pequena. E o meu pai virou para ele e falou assim: nossa, louvado seja Deus. Porque se Deus fez o mundo a partir do nada, imagino que Ele não é capaz de fazer com uma fé pequena. Se Deus fez o mundo a partir do nada, imagino que Ele não é capaz de fazer com uma fé pequena. E nós estamos refletindo agora sobre a fé, porque a gente vê que o Evangelho de hoje vai nos mostrar homens que ouviram a palavra de Deus, mas se recusavam a acreditar. Eles não reconheciam Jesus como Senhor. Queriam apedrejá-lo. E diz a palavra que Jesus os questiona: olha, mas vocês vão me apedrejar por qual coisa boa que eu fiz? Por qual obra minha? E eles falam: não é por causa das tuas obras, é por causa do que você fala. Você fala como se você fosse um Deus. E isso é uma blasfêmia. E aqui a gente já vê como muitas vezes o mundo nos trata. A gente pode fazer as melhores obras, mas o que incomoda é quando a nossa pregação é inconveniente. E se com Jesus foi assim, quem somos nós para querer que seja diferente? Esse Evangelho de São João que estamos refletindo nessas 2 semanas do Evangelho, vai dizer lá no seu início que a luz veio para os homens, mas os homens rejeitaram essa luz. Veio para os seus, mas o mundo rejeitou essa luz. Não importa quão boas as obras sejam. O que o mundo quer é uma verdade conveniente. Uma verdade que se ajuste às suas vontades, aos seus desejos. E nós não podemos ter essa fé, a gente já falou sobre isso aqui. E além do mais, diz a palavra que Jesus nos responde dizendo: olha, mas a própria Escritura diz: vós sois deuses. E ele diz: se a Escritura chama de deuses aqueles ao qual a palavra é destinada, por que eu não posso dizer que eu sou filho de Deus? Eu que vim do Pai. E quanta beleza a gente vê nessas palavras de Jesus. Primeiro porque ele diz: a palavra de Deus nos diviniza. Quando eu e você nos ouvimos a palavra de Deus, guardamos a palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus nos torna nós, seres humanos, parte da divindade, nos diviniza, nos dá a graça de superar a nossa condição humana, de transcendentar. E mais uma vez Jesus vai tentando convencer aqueles homens: eu sou o Filho de Deus. E se vocês não acreditam em mim, acreditem pelo menos nas minhas obras. E aqui a gente vê de novo a importância das obras. Porque quando Jesus vê que mesmo as suas palavras, Ele que é o verbo encarnado, não é suficiente, Ele fala: acreditai pelo menos nas minhas obras. Se vocês não acreditam em mim, acreditam nas minhas obras. E isso pra gente é um ensinamento que nós não podemos esquecer. Às vezes a gente fala: nossa, mas as pessoas... Eu falo com as pessoas na minha casa, eu falo com minha filha, eu falo com meu filho, eu falo com meu marido, com minha esposa, eu falo com os meus pais e eles não me escutam. Mas o quanto que você e eu falamos está em coerência com aquilo que nós fazemos, com as obras que praticamos. Eu falo que Deus é amor, mas dentro de casa eu sou irritação, eu sou indisposição. O amor tudo crê, tudo suporta, mas eu não acredito mais, eu não suporto mais, eu não perdoo mais. São as nossas obras que falarão por nós, antes mesmo das nossas palavras. A Bíblia diz que a fé provém da pregação. Mas eu costumo dizer, a fé provém da pregação e a conversão provém do testemunho. O testemunho de fé, que é aquele primeiro a falar. Como São Francisco, que muitos conhecem a história, que um dia levou um irmão para pregar na cidade e eles andaram, deram algumas voltas e ninguém falou nada. Quando eles já estavam voltando, o irmão que estava com ele falou: mas Francisco, nós não vamos pregar? E ele falou: já pregamos. Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso jeito de ser.
Pregue o tempo todo. Se for preciso, use palavras. Foi isso que Jesus fez. Por isso que o Evangelho vai dizendo que depois Jesus continuou fugindo dos judeus porque não era a sua hora. E às vezes a gente precisa sim fugir de situações, fugir de lugares, fugir de pessoas que colocam em risco a nossa santidade, que colocam em risco a nossa prática da fé. Às vezes a gente insiste em se colocar em pessoas, em lugares, em relações que nos colocam em risco, que ameaçam a nossa salvação, que ameaçam a nossa paz de espírito. E aí diz que ele vai justamente para o lugar onde João Batista batizava. E os discípulos vão dizer, olha, João não fez milagre nenhum. Olha só como é que são as coisas. A gente está aqui falando de obras, de sinais, eles vão dizer, João Batista não fez um milagre. Mas tudo que ele disse deste homem é verdade. Essa é a evangelização perfeita. Dizer a verdade como João Batista fez, ter obras para mostrar como Jesus fez. Por isso que Jesus é a plenitude. João não tinha as obras, mas tinha a palavra da verdade. Jesus tinha os dois. Ele era a palavra da verdade e com obras mostrou que era o Filho de Deus. Por isso que na medida em que a gente está se aproximando do final da Quaresma, o Evangelho vai nos conduzir a uma tomada de decisão. A gente precisa escolher. Eu recebi o dom da fé quando a palavra de Deus chega até mim, quando muitas vezes pelos meus familiares eu fui introduzido na vida sacramental, no crisma, na comunhão, mas eu preciso escolher, eu preciso exercer isso. Eu vou assumir ou não a prática da fé, o exercício da fé, reconhecendo que Jesus é Deus e como Deus nós devemos obedecê-lo, nós devemos segui-lo, porque Ele é Senhor. E também por amor e gratidão devemos segui-lo porque Ele é também nosso Salvador, aquele que nos remiu de todos os nossos pecados. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para clamar a graça da comunhão espiritual. Sabemos, Jesus, que somos pecadores, que muito erramos, que muitas vezes as nossas obras não acompanham a verdade que acreditamos. Perdoa-nos, Senhor, porque somos pequenos, frágeis e miseráveis, porque somos limitados. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que não, como João Batista, não agimos. Não anunciamos a verdade, anunciamos a nossa verdade. E aceitando o nosso pedido de perdão, venha até nossa alma espiritualmente. Dai-nos a graça de comungá-lo, porque cremos na Tua presença real na Eucaristia. E pedimos que a graça da Eucaristia celebrada em tantos altares do nosso mundo chegue até a nossa alma. Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito, que mergulha no vosso e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos na pobre morada que meu coração vos oferece. À espera da felicidade da comunhão sacramental, quero possuir-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós, que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser para a vida e para a morte. Creio em vós, espero em vós e vos amo. Amém. E num instante de silêncio, façamos a nossa ação de graças por essa comunhão espiritual que acabamos de receber. Pedimos a vossa intercessão, Maria Santíssima, guardando em nossa alma as graças da comunhão espiritual que acabamos de receber. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós
nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Jesus, por vir até nós, através dessa comunhão espiritual. Eu agradeço a você, irmão, você, irmã, que nos acompanhou em mais essa semana de comunhão espiritual. A gente volta a se encontrar na segunda-feira e reforço aqui que nós estamos com a nossa campanha, junto com a Capela Virtual, com o Oratório Católico, para levar a vida de oração à casa das famílias. Então nós temos um sorteio que está acontecendo no Instagram, onde você pode marcar uma pessoa. Aqueles que já fizeram, é importante se atentar às regras do sorteio, que é curtir as 2 páginas, curtir a foto oficial e marcar um amigo, para que assim esse irmão também seja objeto da nossa oração, porque nós queremos rezar por vocês. Lembramos que nos destaques do nosso Instagram temos, e também no Linktree, que é o link que fica na bio, nós temos um lugar para intercessão, para os pedidos de oração. Inclusive quero dedicar a comunhão espiritual de hoje também à nossa irmã Maiara, lá da paróquia São Sebastião do Frade, que nos pedia para esta comunhão de hoje a graça da perseverança, principalmente nos momentos de dificuldade, mas também levantava o seu agradecimento a Deus, pela graça de tê-lo a cada dia na comunhão espiritual. Reforçamos também que nós não temos a comunhão espiritual nesse sábado, nesse domingo, mas voltamos na segunda-feira. E quando você quiser e precisar, é só procurar que nós temos o Minuto da Comunhão, que fica presente ali nos destaques também do nosso Instagram, onde numa oração às vezes de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, você pode rezar a comunhão espiritual. E por fim, reforço o pedido de ontem, da gente usar nas redes sociais as hashtags eu creio na vida, eu creio na Eucaristia. Essa é uma das hashtags que tem, por incrível que pareça, menos de 40 pessoas já usaram essa hashtag. E a gente precisa testemunhar ao mundo que nós acreditamos na vida, nós acreditamos na Eucaristia. Estivemos reunidos e permanecemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana a todos, que o Senhor nos abençoe. Amém.